Boa tarde. Como é que vocês estão? Com sono? Essa hora, né? Depois de comer. Você acordou cedo, então? Eu tinha separado uma página. Aí eu fui ali botar a cadeira no lugar, o negócio foi andando sozinho. Eu falei, eita, vamos deixar onde abriram, né? Vamos lá. Capítulo 8. Bem-aventurados os que têm puro coração. Acho que foi esse que saiu semana passada. Bem-aventurados os que têm os olhos fechados. Meus bons amigos, para que me chamastes? Terá sido para que eu imponha as mãos sobre a pobre sofredora que está aqui e a cure? Ah, que sofrimento, bom Deus! Ela perdeu a vista e as trevas a envolveram. Pobre filha, que ore e espere. Não sei fazer milagres sem que o bom Deus o queira. Todas as curas que pude realizar e que vos foram assinaladas, não as atribuais, senão àquele que é o Pai de todos nós. Nas vossas aflições, olhai sempre para o céu e dizei do fundo do coração: meu Pai, curai-me, mas fazei que minha alma enferma se cure antes que o meu corpo. Que a minha carne seja castigada, se necessário, para que minha alma se eleve até vós com a brancura que possuía quando a criastes. Após essa prece, meus bons amigos, que o bom Deus ouvirá sempre, a força e a coragem vos serão dadas, e quem sabe a cura que timidamente pedistes em recompensa da vossa abnegação. Mas já que aqui me encontro, numa assembleia onde principalmente se trata de estudos, dir-vos-eis que os que são privados da vista deveriam considerar-se os bem-aventurados da expiação. Lembrai-vos de que o Cristo disse que era preciso que arrancasseis o vosso olho, se fosse mau, e que mais valeria lançá-lo ao fogo do que deixar que se torne causa de vossa condenação. Ah, quantos há na terra que um dia, nas trevas, maldirão o fato de terem visto a luz? Oh, sim, como são felizes os que, por expiação, vêm a ser atingidos na vista. Seus olhos não serão causa de escândalo ou de queda. Podem viver inteiramente da vida das almas. Podem ver mais do que vós, que vedes claramente. Quando Deus me permite descerrar as pálpebras a alguns desses pobres sofredores e lhes restituir a luz, digo a mim mesmo: alma querida, por que não conheces todas as delícias do espírito que vive de contemplação e de amor? Não pedirias, então, que te fosse concedido ver imagens menos puras e menos suaves do que as que te é dado entrever na tua cegueira? Ó, sim, bem-aventurado o cego que quer viver com Deus. Mais feliz do que vós que estáis aqui. Ele sente a felicidade. Toca, vê as almas e pode alçá-las com elas às esferas espirituais que nem mesmo os predestinados da terra conseguem divisar. O olho aberto está sempre pronto a causar a falência da alma. O olho fechado, ao contrário, está sempre pronto a fazê-la subir para Deus. Crede-me, meus bons e caros amigos, a cegueira dos vossos olhos é muitas vezes a verdadeira luz do coração, ao passo que a vista é com frequência o anjo tenebroso que conduz à morte. Agora, algumas palavras dirigidas a ti, minha pobre sofredora. Espera e tem ânimo. Se eu te dissesse, minha filha, teus olhos vão abrir-se, como ficarias contente. Mas, quem sabe se esse contentamento não ocasionaria a tua perda? Confia no bom Deus que fez a felicidade e permite a tristeza. Farei tudo o que me for permitido em teu favor. Mas, por tua vez, ora e, sobretudo, pensa em tudo quanto acabo de te dizer. Antes que eu me afaste, recebei todos vós que vos achais aqui reunidos a minha bênção. Vianney Curadas, Paris, 1863. Olha o que ele falou pra gente, né? A gente acabou de receber a sua bênção. E eu acho que tem tudo a ver com a nossa aula hoje, né? Não sei se vocês estão atentos, mas o nosso capítulo é autocompaixão. E aí, uma das metas é a gente transformar o nosso olhar perante as circunstâncias da vida. E aqui é o que ele fala, né? Exatamente isso. Então, vamos fazer a oração. Senhor Jesus, nosso mestre amado, nosso irmão, nosso guia, agradecemos por aqui estarmos. Agradecemos, Senhor, por ter nos feito o convite, nos chamado para perto de Ti, para a possibilidade da expansão da consciência. Que esses bons espíritos que aqui se encontram possam, Senhor, caminhar conosco, nos intuindo, nos auxiliando nesse processo de transformação.
Muito obrigada à nossa amada Joana, que abre as portas da sua casa e nos elucida cada vez mais. Fica conosco, Jesus. Graças a Deus. Peraí, deixa eu pegar aqui. Então, a gente tá, né? A gente entrou no 4º capítulo. Acho que é o 4º, né? Deixa eu só ter certeza aqui, porque eu acho que eu botei mais à frente. É isso mesmo. Né? Aí, o que eu fiz, gente? Que eu acho que é importante, a gente está estudando o livro, né? Então, a gente, de vez em quando, tem que voltar para poder ir construindo o entendimento. E logo ali no início, né, na introdução que a Joana traz para a gente, ela dá um parecer ali para nós, né, do que é esse livro e do que devemos fazer nesse processo. Né? E aí ela coloca assim: esmagados por conflitos que não emanam da intensidade, o homem moderno procura mecanismos escapistas em vãs tentativas de driblar as aflições, transferindo-se para os setores do êxito exterior, do aplauso e da admiração social. Embora os sentimentos permaneçam agriolhados e ferreteados pela angústia e pela insatisfação. É importante, quando eu falo assim, voltei lá no início, porque a gente está construindo o entendimento sobre os processos que a Joana está trazendo para a gente. Então, quanto mais eu for expandindo e entender o que ela está... Então, peraí, deixa eu ver o que ela falou lá na introdução. A introdução é quase um resumo do livro. Né? Ela está ali trazendo o quanto é necessário... A gente está numa terapia. É a terapia transpessoal. Então, nesse processo todo, é um processo de autocura, né? De aprofundamento, onde eu preciso conhecer a mim mesmo, porque eu estou esmagado por conflitos. E são esses conflitos que vão fazendo com que a minha vida fique mais intensa, mais densa, mais difícil de viver. Né? Então, olha a necessidade de eu me conhecer, de eu entrar nesse contato. Por que ela traz tantas essas situações? Né? Hoje a gente vai falar sobre autocompaixão, porque são as emoções que a gente precisa rever. São as coisas que a gente precisa arrumar. Primeiro identificar, depois arrumar a casa. Né? Então, o nosso livro a gente começou a Quarta Força, onde ela explica o que a gente está estudando, né? essa parte transpessoal, a Quarta Força, porque se intitula a Quarta Força dentro da psicologia. Né? Então, é a transpessoal. Ser e pessoa, onde ela disserta ali, né, sobre esse processo, né, do que é ser pessoa e todas as angústias ali. Problemas e desafios, ela traz várias coisas para a gente entender o processo de estar aqui vivos. Hoje a gente está no fatores de desintegração da personalidade. Extremamente importante. Tanto cada um deles. Então, eu digo para vocês assim, sugiro, né, que deem uma olhada de volta. Voltem um pouquinho quando forem ler. Não precisa, já que às vezes a gente não tem assim, tempo para ler tudo. Mas eu tenho certeza que quando vocês fazem as aulas, quando vocês fazem os estudos, vocês marcam ali determinada coisa. Essas coisas são necessárias lerem de novo, porque naquela hora já me chamou a atenção, agora eu já posso ter um outro entendimento, eu volto lá, vou construindo cada vez mais esse conhecimento. Super necessário. Né? Aí, nesse fatores de desintegração, ela coloca: o homem pode e deve ser considerado como sendo a sua própria mente. Olha só. Aquilo que cultiva no campo íntimo, ou que propele com insistência a realizações, constitui a sua essência e legitimidade, que devem ser estudadas pacientemente. Vou parar aqui. Então, o que eu tenho, o que eu cultivo dentro de mim, ou que propele com insistência, o que eu vivo insistentemente ali, eu não estou dizendo o que é. Né? Aquilo faz parte de mim. Né? Aquilo está na minha mente, eu estou mergulhada naquela determinada situação e isso vai se tornar o meu corpo, a minha ação, a minha vida. Ela continua. A fim constitui a essência e legitimidade que devem ser estudadas pacientemente. Por quê? Porque quando eu descubro o desafio, eu vou lá e enfrento ele. Quando eu não sei do que eu sou feita, e aí a gente já falou sobre um pouco, né? Sobre sombra, sobre os traumas, os desequilíbrios que tem dentro de nós, a visão que a gente vai construindo na vida, muito ligada à educação que eu tive. Tudo isso é uma construção do meu ser. Se eu não entender como é que eu penso, como é que eu julgo, o que eu desejo, né? Quais são as minhas emoções, o que está por trás de cada uma delas, eu continuo inconsciente na vida. Então, eu não faço um passo que é muito importante. Qual é? É exatamente o que ela está falando aqui. Uma transição pessoal.
A gente só consegue mudar se eu souber o que eu preciso mudar. Senão, continua igual. Continua igual. E ela fala assim, devem ser estudadas pacientemente, a fim de poder enfrentar os paradoxos existenciais. Parecer e ser. Né? Eu preciso entender o que eu quero parecer. Né? O que eu sou. O que eu estou tentando mostrar para os outros uma coisa, mas no fundo, eu sou diferente daquilo. Os meus valores não são muito aqueles, né? É mais para que eu possa ser amada. Então, na verdade, eu estou buscando... Deixa eu tirar isso aqui. Eu estou buscando parecer, né? Então, a diferença é o que eu sou, eu preciso saber. Quem sou eu? Né? Para mim. Quem é essa pessoa com quem eu vivo? Com quem eu durmo? Com quem eu trabalho? Não é o parceiro, gente. Somos nós. Não é a pessoa que está do nosso lado. Não é o chefe, não é o irmão, não. É quem sou eu. Isso é essencial. Por isso que quando ela bota assim, devem ser estudadas pacientemente. Dedique-se a se conhecer. Dedique-se. Cada melindre, cada situação de angústia, cada situação que aparece uma raiva, não nega. Sentir. E pronto. Isso quer dizer de algum lugar dentro de mim. Então, que lugar é esse? Eu estava vendo um videozinho lá. Vocês já viram no Instagram, tem aquele Razões para Acreditar? Alguém já viu? É uma página que eles fazem um monte assim de movimento e eles compartilham coisas boas. Aí a menina compartilhou um vídeo, ela fez, eles já acham no Instagram das pessoas que compartilham, que deixam aberto, e lá eles vão botando só coisas boas, né? Ou pessoas que precisam ser ajudadas. E muito legal esse Razões para Acreditar. Acho que é mais ou menos isso, Razões para Acreditar, alguma coisa assim. E aí ele postou, a menina fez um vídeo que a mãe contou para ela que quando ela era pequena, ela tinha um ursinho de plástico laranja, que ela era bastante humilde, a família não tinha recursos, e aquele ursinho o irmão trouxe, que achou no lixo, lavou, deu um banho nele e deu para ela. Ela pequenininha, ela amou, o ursinho era tudo na vida dela. Um dia ela saiu para a escola, quando ela voltou, o ursinho, acabou o gás da casa, alguma coisa assim, o irmão alguém pegou, não lembro quem, e botou ele para acender o fogo. Então, quando ela chegou, só tinha o finzinho do ursinho. Ela disse que chorou por dias, e ela contou essa história para a filha, as duas adultas. A filha que faz o vídeo, quando a minha mãe contou aquilo para mim, eu quase morri. E o que eu fiz? Eu preciso resgatar isso da minha mãe. Aí, o que ela faz? Ela acha um ursinho igual ao da mãe. E dá o ursinho para a mãe e filma. Aquela mulher, ela deve ter, não sei, uns 50 e poucos anos. Ela volta lá para a idade que ela tinha. 4, 5, 6 anos. Eu falo 4, 5, 6 porque elas não falaram qual é a idade que ela tinha quando aconteceu, né? Mas ela era bem pequena. Ela chora. Ela chora. Naquela hora, você vê a criança. Né? Será que aquela situação não gerou muita raiva, né? Rejeição, muita dor dentro daquele ser? Porque na hora que ela pega o ursinho, ela volta a ser criança. A felicidade volta para ela de uma forma como se ela fosse realmente uma menininha. Né? Porque nós somos. A chance que ela teve agora de resgate foi sensacional, né? De trabalhar uma dor intensa que se torna algo positivo através da filha dela. Ela falar para a filha ajudou muito ela, né? Fez um tratamento, né? Foi um resgate. Então, olha quantas coisas a gente tem. Esse é um fato bem forte, mas todos nós temos os nossos nós no passado. Todos nós temos as nossas angústias. Se eu não me dou conta, isso é coisa de criança, ficou no passado. A gente não está falando de deixar, de não perdoar, de trazer as coisas para a vida inteira, não. Mas tem coisas que marcam e essas coisas precisam ser trabalhadas. Se elas não forem trabalhadas, elas vão continuar no inconsciente. E esse inconsciente toma a gente. E a gente não sabe por que tanta melancolia, por que tanta raiva, por que tanta vitimização. E a gente vai falar sobre isso, né? Então, quando Joana traz esse olhar, né, amoroso, mas ativo sobre o nosso processo, sobre nós mesmos, é porque, na verdade, se a gente for ver, a missão de Joana é despertar. Despertar todos nós. Né? Fazer uma alteração de consciência numa sociedade muito adoecida. Muito adoecido. Todos nós somos adoecidos. A diferença é que uns querem se tratar e vão com humildade, enquanto outros não. Eu não sou nada disso, isso é loucura. Não, eu tenho muita coisa. Não, eu não vou olhar para isso. Ai, para que eu vou olhar para que coisa de infância? Ok, cada um tem seu momento.
Cada um tem seu momento, né? Então, como nós estamos aqui, é importante a gente assumir aquilo que a gente veio buscar, né? Eu quero isso para mim, né? Então, eu preciso me dedicar com mais atenção a quem eu sou, ao que eu quero parecer, ao que eu sou, como eu vivencio as experiências. É esse processo cada vez mais largo que a gente está fazendo, né? Então, trouxe um pedaço do capítulo 2, ser e pessoa, que como a gente vai falar fatores de desequilíbrio da personalidade, eu achei importante a gente voltar um pouco nesses fatores de desequilíbrio, porque ela não dá ponto sem nó. Está tudo amarrado. Né? Tá tudo amarrado ali, bem costurado, né? A história é toda muito bem costurada, construindo um conhecimento. Então, quando ela bota entre os muitos fatores de destruição do equilíbrio, anotemos o amor. Foi aquela aula que a Luzia colocou o amor e botou assim, entre parênteses, desamor. Vocês lembram? Por quê? Porque o amor, quando a gente não sabe o que é, e a maioria de nós, se não quase todos, né, não sabe ainda muito bem o que é amor, ele é uma emoção adoecida. Né? Aí por isso que a Luzia botou aquele desamor. Né? É o amor posse, é o amor apego. Então ela bota o amor, a angústia, o rancor, o ódio, que se convertem em gigantes da vida psicológica, com poderes destrutíveis insuspeitáveis. Gente, no processo terapêutico você vê muito isso. Pessoas que ferem muito são extremamente feridas. Né? O narcísico geralmente é uma pessoa que sofreu muito na infância. Mas muito. Teve mãe ou pai ou alguém que cuidava narcísico, aquilo vai se transformando, né? É o adoecimento das emoções, do psiquismo. Então, quando eu olho para dentro e vejo, eu tenho, como é que é o meu processo de amor? Ainda sou muito apegada? A angústia. Eu vivo em angústia constantemente? Né? O rancor. Sou uma pessoa rancorosa? Não, dizem que faz muito mal ser rancorosa. Sim, faz muito mal, mas é melhor saber que e trabalhar do que ficar negando e continuar cheio de raiva. Cheio de lamentações dos outros, né? Que ainda vem com uma fila de reclamações. Porque você não fala mais que não, o fulano fez isso, porque o outro também fez aquilo, porque aquele outro, não. Fez uma vez só, não perdoa. E vai, e segue a vida. Só que eu não perdoo, o não perdão fica dentro de mim. Às vezes o outro está nem mais aí, o outro se soltou completamente de você, mas você continua naquele laço, né? Com aquela dor. A gente fica pensando assim, porque a gente fica amarrado ao outro, né? Não, só se o outro ficar na mesma sintonia que eu. Porque se ele fizer o processo dele de perdão, de ver que aquilo não faz sentido para ele, ele vai embora. Você fica amarrada com a energia daquela situação. Daquela briga, daquele dia, daquela situação, daquela traição, daquela mentira, o que for. Aquela energia, né, que machuca, que fere, que dói, é onde fica pulsando o meu pensar. E toda hora eu trago a história para falar para alguém daquilo, e aí eu viro o lamentador. Né? A mente desordenada, que cultiva paixões dissolventes, perde o rumo. Perde o rumo. Passando a fixações neuróticas e somatizadoras, infelizes, que respondem pelos estados inarmônicos da psique, da emoção e do corpo. Eu estava estudando, né? Aí eu botei lá umas coisas para ver, daqui a pouco apareceu uma página que eu achei sensacional. Eu até mandei para a Luzia, Neuróticos Anônimos. Aí eu fui ler a página, nossa, muito interessante. Muito interessante. Né? A visão deles, né, de que a gente é neurótico e a gente precisa tratar a nossa neurose. Ser um neurótico não tem problema, ainda mais se a gente for tratar. O problema é quando a gente não quer ver. O problema é quando a gente diz que o outro é e eu não. Né? Todos temos neuroses. Né? Na aula passada a gente viu muito isso. Uma aula riquíssima. Se você for falar para alguém, né, vocês estão ficando todo mundo maluco. Não, a gente só quer ver. A gente não quer mais aquela situação de ilusão. Achando que eu sou a melhor pessoa do mundo. Uma vez eu conversei com uma pessoa assim, que eu sou boa. Eu sou muito boa. Sou uma pessoa maravilhosa, boa mesmo. Eu falei, ok. Quem sou eu, né? Devo ser, eu não sou. Né? Eu não sou, não. Eu não sou tão boa quanto você. Mas eu estou tentando, né? É engraçado isso, né? Então, eu botei aqui, né? Fatores de desintegração da personalidade. E eu acho que o mais importante é a gente pensar assim. Esses fatores são criados, a vida traz desequilíbrios, né? Traz desafios, mas a forma como eu vou para o embate é que vai gerar
a desintegração, os problemas, as questões dentro de mim. Então, tudo passa a ser responsabilidade de quem? Né? Isso não é para que a gente se sinta assim, culpado. Ai, meu Deus, eu só fiz besteira. Não. Você e todo mundo, né? Todos nós fizemos um monte de besteira. Vamos fazer. A gente está no processo de aprender. Cada hora a gente consegue alguma coisinha, iluminar algum quartinho, né? E iluminar o quartinho não quer dizer arrumar. Só deixou luz lá. Vamos aos poucos. Porque é dolorido, é difícil demais entrar em contato. Principalmente quando você acha que a culpa é sempre do outro e de repente vem uma sensação que, opa, eu tenho responsabilidade ali também. Aí, se eu não estou pronta, eu nego e eu me afasto do estudo. Por isso que eu acho que um processo, autocompaixão, se você for procurar assim para estudar, muitas pessoas botam como autoamor. Porque quando você pensa, eu tenho que ter compaixão, né? Mas a autocompaixão que a Joana está falando aqui é essa autopiedade, a vitimização. Se sentir uma pessoa desmerecedora, que ninguém me ama, ninguém me quer, né? Aquela coisa assim, bem coitadinha de você, né? Uma pobre coitada. E aí ela bota assim: psicologicamente, o homem que cultiva a piedade desenvolve tormentos desnecessários que o deprimem na razão direta em que a ele se entrega. Vocês já conviveram com uma pessoa que tem autopiedade? Não é triste? Você liga para ela, você não precisa, deixa eu dar uma ligadinha para ela. Você liga para ela, ei, tudo bem? Não, tá tudo bem. Não. Porque aqui... Mas você tá com saúde? Tô com uma dor aqui. A pessoa tá com saúde. Não tem nada. Mas eu tenho uma dor aqui, eu acordei assim. É só lamúria. Por quê? Porque é onde ela acredita estar. Porque se ela disser que tá tudo bem, ela deixa de ser vítima. E muitas vezes vítima é uma posição onde eu chamo a atenção. Onde todo mundo alguém tem que me salvar, porque eu sofro. Então eu ganho, né? Tem ganhos. Esse tipo de comportamento ele é tão adoecido que quando a pessoa percebe que ela pode manipular e ela ganha alguma coisa com isso, ela vive uma vida inteira nesse processo. Né? Aquele tipo assim de mãe, que não tem nenhuma mãe que é assim, que fala assim, eu fiz tudo por você. Fez porque quis, né? A escolha foi sua. Não, a gente não é responsável. Sim, mas eu fiz tudo por você, é uma escolha sua. Pessoas, elas abdicam de suas próprias vidas em prol do filho, às vezes do marido, às vezes do trabalho, e bota aquilo como uma certeza absoluta. Mas a escolha, quem foi que fez? Quem foi? Mas eu tinha 3 filhos. Ok, você abriu mão da sua vida para o seu filho naquela época. E hoje? O que você pode fazer por você? Você não tinha com quem deixar, você não tinha outra estrutura, mas e hoje, e agora? Que eles estão crescidos, que eles foram viver suas vidas, agora tem que cuidar dos netos. Oi? Por quê? Quem disse? Aonde está escrito isso? Mas eu preciso ajudar. Tudo bem, você quer ajudar, mas ajudar é uma coisa. Outra coisa é você querer estar ali o tempo todo, botar isso como uma missão e depois cobrar por isso. Né? Porque a gente cobra, não com dinheiro nenhum, emocionalmente. Né? A gente faz o outro se sentir culpado porque está usando a minha boa vontade. Que boa vontade se você está tendo um ganho? É isso que a gente tem que começar a olhar, que por trás do nosso comportamento, às vezes, um tanto generoso, né? Pessoa tão boa. Será? A autopiedade leva à depressão. Isso eu peguei no Neuróticos Anônimos. Lembra? Depois só botar isso, Neuróticos Anônimos, aparece a página. Muito interessante, ainda dão 8 passos. Adorei. 8 passos. Eles falaram que eles pediram para os alcoólicos anônimos os 8 passos, o direito de uso, né? E eles cederam, então eles estavam usando como um caminho a ser seguido. Não, na web mesmo, bota lá no Google que vai aparecer. Não sei se tem no Instagram. Porque no... Será que eu falei errado? Pode ser 12, agora eu não lembro. Então deve ser 12. 12 porque 8 é o Buda, né? É o budismo. As coisas se confundem. Neuróticos Anônimos. Lá você vai abrir, aí vai ter assim do lado um monte de os fundamentos, quem somos, os textos. Sim,
existe. É isso que eu tô falando, eles existem. Tem aqui no Rio, tem em São Paulo, tem um monte de lugar. Muito legal. Eu acho que tudo que a gente puder usar... Hã? É, né? A gente, todo mundo. Eu adorei a página, fiquei lá um tempo. Então, olha só. Pô, fiquei. Porque, olha só, quem não tem neurose, gente? Tem de tudo, né? Tem de tudo, é uma beleza. Aí a gente vê que tem, assim, não nos falta oportunidade de esclarecimento. Só falta uma coisa, vontade. Aí a gente tem aquela coisa linda, né? Leon Denis, que vem com aquele capítulo... assim, dando, eu não sei nem explicar o que é aquele capítulo, onde ele fala das potências da alma, no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, que não tem mais a dor, né? Olha que lindo, não tem mais a dor. Né? Então, a gente pensa assim, precisamos entender o que é essa força que é a vontade. Não que tu sem vontade, não, você não tem energia. Né? A vontade é um dínamo. E é isso que faz a gente se transformar, conquistar. Né? Essa vontade que a gente tem que começar a aprender. Mas, para isso, a gente tem que ler, reler, ver como é que é isso dentro de mim, se isso está muito embotado, se eu estou sem energia, se isso não tem motivação para nada. Vocês já viram pessoas assim? Que não tem motivação para nada? Né? Eu tinha uma pessoa que eu conhecia, ela falava assim, mas eu já estou velha, não tenho mais nada para fazer mesmo. Eu acho que ela sempre foi, né? Na cabeça dela Não é a questão de idade, é uma questão mental. Onde eu vejo, e ela nunca trabalhou, ela sempre ficou em casa. Hoje ela fica em casa, continua vendo TV. O que vai acontecer? Como é que você vai lidar depois com esse vazio? Isso é saudável? Se nós somos criaturas feitas divinas e viemos para nos desabrochar, construir, sempre que eu vou para o caminho oposto, eu vou gerar sofrimento. E muitas vezes esse sofrimento vem em forma de doença, né? Que é para quê? Porque se eu não acordo com as coisas que a vida traz, alguma coisa mais forte, vai ser cada vez mais forte. Eu não sei se vocês já repararam. A vida ela não vem com brincadeira. Ela até vem, ela te dá uma rasteira, aí você continua no mesmo caminho. Aí daqui a pouco ela te chama de novo, já viu? Aqui trabalho. Vem trabalhar no SEJA, não sei o quê. Você vem na palestra, fica ouvindo, que legal, um dia eu venho. Quando eu não sei o quê, um dia eu venho. Daqui a pouco aconteceu uma coisa difícil, você vem, pede ajuda no atendimento fraterno, entra no tratamento, e aí a gente não consegue enxergar que a vida está chamando você para a sua própria vida. A vida quer que você freie, os seus objetivos estão equivocados. Ela está te chamando para você, olha, volta. Se você precisa do centro, se você está precisando de um atendimento fraterno, se você está precisando de um tratamento espiritual, é porque a vida está te chamando. Você não está com os olhos abertos. Você continua com a sua compulsão pela matéria. Isso eu não estou dizendo de compras, não, mas dessa vida. Então, você acaba não fazendo esse olhar, que é o que a Joana está tentando fazer conosco no transpessoal. Né? Jogar a gente com um olhar muito mais profundo por esse processo de vida. Sair desse raso, porque no raso a gente se machuca. Né? Quem quer mergulhar no raso ali? Vai ali na praia, mergulha. Você vai dar de cara com a areia, você vai ficar todo sujo, você vai se machucar. Você vai para o fundo, que aí você mergulha, é gostoso. O fundo é onde está tudo. Ou a gente escolhe esse caminho, ou é a vida que vai chamar a gente. E ela não é fofa. Que nem Joana, né? Porque a Joana só dá um puxãozinho de orelha, vai te dar um catiripapo, né? Você vê, você tá como? Aí eu peguei esse significado de autopiedade, né? Sentimento de piedade, de compaixão em relação a si mesmo. Tem lugar pior para um ser humano. Você ficar com peninha de você. Né? Principalmente tendo em conta seus próprios problemas, desgostos, decepções. Via seus problemas sobre a ótica da autopiedade. Vitimismo, tendência para se fazer vítima das circunstâncias. Uma vez uma pessoa virou para mim e falou assim, eu me afastei. E aí, por ela ser uma pessoa difícil mesmo, mas aí eu falei, vamos lá, né? Vamos tentar de novo. Aí fui. Aí quando eu fui, a pessoa virou assim, você nunca mais me ligou, eu estou imensa de gorda porque você me abandonou. Eu falei, oi? A pessoa come... Né? Faz o que quer, ainda quer botar a culpa em mim. Eu falei, pô. Aí na hora eu falei assim, né? Ria, fingi que não entendi, nunca mais liguei. Eu vou ligar de novo pra quê? Pra ela jogar de novo o vitimismo dela em cima de mim e ainda querer gerar culpa em mim? Porque se eu sou uma pessoa naquele momento frágil, coitada, poxa, eu não podia ter feito isso, né? Por que eu abandonei ela? Minha tia. Pô, por que eu abandonei minha tia? Porque a minha tia tava difícil pra caramba. E eu preciso me salvar. Eu preciso. A gente anda cheio de... Não, a gente tem que amar a nossa família, perdoar a todos, e aí fica...
né? Vamos ver quem é a sua família. Se ela te fere, eu posso sim respeitar, não preciso gerar, mas eu não preciso ficar convivendo com quem fica querendo jogar os seus, né, os seus lixos em cima da gente. Isso é auto-amor. Isso é auto-amor. Não, mas é porque eu tenho que suportar ela sim, porque eu sei, isso é minha cruz. Você que escolheu, né? Você está escolhendo todo dia. Piedade de cima, depois não pode reclamar. Porque Deus me deu uma cruz. Deus, você pegou, segurou, não largou. Não queria compartilhar quando aparecia alguém para te dar um conselho, você vinha com toda a sua vontade para falar, não, mas eu não posso abandonar. Piedade de si mesmo, especialmente sobre forma de autocomplacência com relação a problemas, desgostos ou vicissitudes pessoais. Tudo o que acontece com essa pessoa é a pior coisa do mundo e só acontece com ela, né? Só com ela. Então, é importante a gente olhar para isso aqui, para quê? Gente, algum de vocês já sentiu pena de si mesmo? Né? A gente tem. O que o livro traz pra gente, Joana traz exemplos, mas é pra gente ver onde eu tô aqui, nisso aqui. Acho que eu contei pra vocês outro dia que eu fiquei chateada em casa. Eu falei, foi aqui que eu falei? Eu acho que foi no outro curso, porque a gente fala tanta coisa. Então, eu fiquei, quando eu cheguei lá no quarto, fiquei com pena de mim. Aí eu lembrei da Luzia, né? Que vocês já ouviram aquela história da Luzia. Lembrei na hora dela, né? Eu falei, não posso. Aí botei lá aquele pastor Cláudio. Vocês já viram aquele pastor Cláudio? Cara, aquele cara é uma figura. Quando eu botei ele, eu morri de rir. Ele me tirou do vácuo que eu tava entrando, né? Eu tava entrando no fundo do poço. Tava indo. Quando ele me tirou, eu falei, pô, a gente tem ferramentas, a gente tem as caixinhas, né, que a gente fala tanto, que a Luzia trouxe essa possibilidade da gente pensar, a gente deve usar. É isso que é a mudança. Não é dizer, olha, a gente não tem uma autopiedade, sou uma pessoa já iluminada, né, afinal de contas, né, já leio muito, não, nós temos. Então, toda vez que eu ver que eu estou entrando nesse processo, eu tenho que me perguntar, por que eu estou me botando nisso? O que isso traz de benefício para mim? Será que eu vou conseguir algum benefício estando com peninha de mim mesma? Vida, dia, azar. Ninguém me ama, ninguém quer ficar comigo, ninguém quer... De repente, porque você é chata pra caramba. De repente, você está sendo extremamente egoísta, sempre reclamando. Está sempre se lamuriando da vida. Está sempre cheio de problema. Vai resolver seus problemas, não vai jogar nos outros. É isso que ela está trazendo pra gente. Toma consciência aí de que você é assim, muda, minha querida, porque senão você vai continuar sozinha. E aí a gente vai envelhecendo, aí vai ficando sozinha mesmo. Porque, imagina, você já foi chata durante a vida, velhinha, você vai ficando mais chata ainda. Por quê? Porque tudo que eu fui e continuo vai se condensando. Né? Por que vem tanto Alzheimer? Por que vem tanto, né, demência, processos degenerativos? Porque o cérebro está embotado quando ela bota lá na frente, naquela hora, de consequências pesadas, somatizadoras. Neuróticas, somatizadoras. Somatizadoras, elas vão para o corpo físico. Vão para o corpo físico, não tem jeito. Eu sou resultado de mim mesma. Joana cansa de falar isso pra gente. O tempo todo ela traz. Então, se eu sou resultado de mim, eu estou toda ruim, eu tenho que olhar o que eu sou. Eu tenho que olhar o que eu estou gerando dentro de mim. Tem conflitos? Ok, temos conflitos. O trabalho é imenso. É imenso. Não é para uma vida só, mas numa vida só, com tudo isso que a gente tem, dá para fazer um belo trabalho. Dá, sim, reflexões sobre dificuldades. Senão a Joana não faria esses livros todos, falando pra gente aonde a gente pode chegar. Não faria. Porque ela não é mentirosa. Ela não ganha nada com isso. Ela não está aqui, né, com não sei quantos milhões de seguidores no Instagram, todo mundo chamando ela para fazer palestra, ela fazendo voo de primeira classe, ela não está fazendo nada disso. Muito pelo contrário. O desejo da Joana é só que a gente consiga despertar. Reflexões sobre dificuldades pessoais constituem fenômeno auxiliar para ações dignificadoras, facultando a identificação dos recursos disponíveis. Olha que coisa maravilhosa. Bem como a avaliação das atitudes que redundaram em insucesso ou desequilíbrio, a fim de as evitar no futuro ou corrigi-las quanto antes. Mudança de olhar para as circunstâncias da vida. A vida vai nos trazer situações, como eu vou lidar com elas, como eu venho enfrentando elas, é que vai me ajudar. Aí sim eu vou fazendo alterações. Né? O tempo todo temos que entrar em processos de autoanálise. Como é que está o meu comportamento nessa situação? Nossa, aquele dia eu fiquei tão tensa, fiquei tão nervosa. O que isso quer dizer? Por que eu estou me entregando a essa angústia? Por que isso está mexendo tanto comigo? A autoanálise consciente. O livro é uma terapia. Nós devemos ser os nossos próprios terapeutas.
É muita informação para que a gente possa expandir esse autocuidado. Aí eu saio dessa posição de vítima, que é pequena demais para um espírito que é filho de Deus, né? Uma centelha divina, e aí eu começo a ocupar o meu lugar no universo. Um lugar de ser espiritual, transcendente, com possibilidades infinitas. Olha isso. Qual a minha atitude perante os desafios? Qual é? Perante as frustrações, qual é a minha atitude? Eu ainda bato muito o pé, eu não aceito, eu me acho injustiçada, né? Eu não acho que eu tenho capacidade para esse tipo de desafio, eu acho que eu ainda sou muito imatura para isso, eu acho que Deus errou, mandou a prova que era do vizinho para mim. Foi por acaso, né? Pegou meu endereço, veio e bateu ali. Não! Se Deus não erra, o que vem para a gente é nosso. É nosso. Se é nosso, é porque Ele sabe que nós temos capacidade para ultrapassar. Olha só. Toda aprendizagem assenta-se nos critérios do erro. Não sei se vocês lembram, no autodescobrimento, acho que ela fala lá sobre fracasso, eu não lembro bem qual capítulo, e ela fala que a gente devia usar os fracassos como troféus. Troféus ou troféus, gente? Troféus, né? Troféus. Olha só. Fracasso como troféu? Ai, eu tenho tanta vergonha, eu não quero nem lembrar daquilo. Deus me livre que alguém saiba que eu passei por aquilo. Olha, ficou no passado. Pô, isso é para te fortalecer. Você superou. Se não superou, você passou por aquilo. Aquilo vai fazer uma transformação pessoal se você permitir, senão vai vir outro. Até que você se curve perante a própria vida, o processo da vida. Não é para que a gente seja machucado. A gente só se machuca porque a gente nega esse processo. Então, a vida tem que ser mais forte no despertar. E aí, quando eu não acordo com um tapinha, né? Assim, ei, tá na hora. Vem um copo d'água na cara, vem um balde, né? Vem um sacode. Assim. O que é? É assim. Adquirir resiliência é, assim, necessário. Resiliência é uma potência. Aceitar o que a vida traz, se ver como forte, se ver como capaz de começar de novo. O Covid, a gente vê que o que aconteceu com o Covid? Quantas pessoas tiveram que se reinventar financeiramente? Quantas pessoas tiveram que inventar trabalhos? Eu lembro que logo no início uma menina apareceu vendendo um monte de máscara. Ninguém tinha máscara. Ela inventou umas máscaras lá com tie-dye que vendeu que nem água. Ela vendeu muita. Era uma amiga da minha irmã que ela estava desesperada porque ela fazia festa. Ela fazia aquelas tendinhas de festa e, de repente, não tinha festa nenhuma. Nenhuma. Então, essa pessoa ia ficar sem nenhum tostão. Nenhum. Então, ela teve que se reinventar. E conseguiu. Como muitos conseguiram, enquanto que outros ficaram na posição de vítima. Eu perdi tudo, eu não tenho... o Covid me destruiu, né? Eu lembro muito daquela época do Collor, né, que ele prendeu o dinheiro de todo mundo, que aquilo foi uma loucura, né? As pessoas ficaram muito nervosas, aquilo foi muito difícil. Minha mãe ficou, mas ela não perdeu um dinheiro não, mas ela ficou muito tensa. E aí eu era criança, eu via aquilo tudo, né? Só que você vê assim, como é que eu saio dessa situação? Se Deus me põe aqui, né? Bota a gente aqui nesse momento, é porque esse momento é o nosso. É um momento nosso de se desenvolver psicologicamente, maturidade. A Joana vem trazendo para a gente maturidade psicológica, maturidade para quê? Porque é isso que a gente precisa desenvolver para que nós sejamos esses espíritos fortes, né? Ontem eu trouxe na palestra, tem uma frase de Lelúpia, você já parou de produzir mal no mundo? Já deixou de gerar sofrimento? É uma pergunta que a gente deve se fazer. Será que eu já parei de gerar sofrimento no mundo? Então, se é muito difícil, eu tenho que parar e pensar, por quê? O que é difícil? Por que é tão difícil para mim parar de gerar sofrimento? Eu preciso me conhecer. Por que eu estou tão rígida e dura? Por que para mim... Né? E aí a gente vai dando oportunidade para um autoencontro, uma reforma íntima, um olhar mais profundo sobre nós mesmos, sem pieguismo, né? Sem aquela coisa assim, ela é, eu não. Quando, porém, o indivíduo elege a posição de vítima da vida, assumindo a lamentável condição de felicidade, encontra-se a um passo de perturbações emocionais graves, logo derrapando em psicopatologias devastadoras. Suportar as frustrações. Então, o que a gente está vendo? Nós somos os causadores das nossas doenças. Isso é desde o início do livro.
O processo mental, né, a forma como eu ando analisando e vivendo, é ele que está me adoecendo ou me gerando saúde. É através disso, através da nossa mente. Então, eu preciso me dedicar. Como é a minha tolerância à frustração? Vocês já pararam para analisar isso em vocês? Já? É fácil eu ver no meu filho, né, que a criança lá se permite. Então ele grita, ele fica irritado, ele fica com raiva. Ele vai, eu vou falando com ele, o que você está sentindo, né? Mãe louca. Mas você está com raiva? Ele, tudo bem se ter raiva. Tudo bem se ter raiva, eu vou ali conversando com ele sobre as emoções que ele está sentindo. Mas você não vai conseguir. Não adianta você gerar essa raiva toda, gritar e ficar esperneando, que eu não vou dar aquilo que eu estou dizendo que eu não vou dar. A vida faz isso com a gente. Só que aí a gente não aceita como uma criança. E ele fica lá um tempo, até a hora que ele vê que não conseguiu mesmo, aí ele vai... Daqui a pouco ele volta calmo. Tudo bem, então, olha só. Porque é assim que tem que ser. A gente tem que aprender... nós não aprendemos, muitas vezes, a lidar com a frustração. Hoje, né, a gente vê muito psicólogo falando, né, tem um que eu sigo, que ele é bem legal. Não tenho visto ele agora, mas eu já vi bastante vezes. Ele é bem focado em criança. E ele falando que as crianças não estão sabendo lidar com as frustrações, porque os pais estão dando muitas coisas para as crianças estão sendo criadas, soltas, né? Ele chama até as crianças de pequeno imperador, e que tem pais que chamam os filhos de meu rei, minha rainha, né, gente? Pelo amor de Deus, chama de príncipe, né? Porque rei e rainha sou eu. Né? Em casa não tem ninguém. Não dá. Porque a gente tem que ver que o que eu falo, a criança constrói uma realidade na cabeça dela. Se eu sou rei, se eu sou rainha, você é meu súdito. Você tem que fazer as coisas que eu preciso. Quem disse pior, quem disse foi você. Então, a criança, ela começa a acreditar naquilo mesmo. Então, ela realmente, para ela, é muito difícil. Só que essas crianças que não sabem lidar com as frustrações são vindas de pais que também não sabem. Frustrados, que não tiveram muitas coisas na infância, que tentam sanar suas dores através dando tudo para os filhos. E chega uma hora que isso vai desandar. Vai desandar. Então, a gente tem que perceber que tratar a nossa infância dentro de nós não é ir lá falar com a minha mãe tudo que ela fez, com o meu pai tudo que você fez. Não, aí é a nossa infância ainda falando, né? É a nossa imaturidade. É dentro de mim. Como eu lido com isso? É aí que eu vou construindo um olhar diferenciado para a vida. Só assim, senão a gente continua que nem criança. Andando pela vida, vítima, sozinha. O meu, ele vem assim, não, porque lá na escola todo mundo briga comigo. Ah, mas peraí, ó, por que todo mundo brigou com você? O que você fez? Não, nada, daqui a pouco, não, só foi fulano brigou com você? Fulano, não. Então que todo mundo que brigou com você? Aí ele, fica olhando pra minha cara, cheio de drama. Não, às vezes não tem nenhum. É porque a gente brigou com ele, não briga comigo, porque todo mundo já brigou comigo hoje. O pequeno, né? O pequeno é terrível. Então a gente tem que saber com quem a gente lida. Porque ele também vem com as questões dele. Nós somos todos, né? Estamos todos num processo de evolução. Mas eu soube que o fulano é iluminado. Quem que é iluminado, gente? Jesus, Joana, Francisco, o resto, né? Quando a gente vê iluminado, eles são bem diferentes. A gente vê um processo de vida. Olha o Divaldo. É só ver o filme dele. O processo de vida do Divaldo. O processo de vida do Chico. Agora, leia os livros das encarnações do Chico. Né? Onde ele vai lá atrás. A gente vai vendo que é uma estrutura que se vem há muito tempo em construção. É um espírito totalmente entregue a uma missão. Que é o que a gente deve fazer. Né? Cada vez mais, mas a gente só vai conseguir isso quando cada vez mais estivermos em contato com as nossas questões e trabalhar elas. Né? A sombra, né? Aquilo que a gente traz muito sobre a sombra. Né? Outro dia eu estava vendo uma palestra e a moça falou assim, você costuma acordar muito às 3 da manhã? É a sombra falando com você. O que você sente? Você acorda ansiosa? Com raiva? Com medo? Vê. Qual é a emoção que você está sentindo? A sombra está mandando uma informação. Nessa hora é a hora de você trabalhar. Saber, por que eu estou tão ansiosa? Acordei angustiada. A gente toma remédio porque a gente acha que é só insônia. Mas às vezes não, é o inconsciente falando conosco. O inconsciente trazendo uma emoção. Ainda mais se eu acordo com uma emoção muito forte. Né? Olha para ela. Aí todo mundo diz, não, é porque disseram que quem acorda às 3 da manhã é um ser iluminado, já está na 5ª dimensão, que agora tem esse papo. 5ª dimensão, 6ª dimensão, 7ª dimensão, né? Impressionante, impressionante. Todo mundo acorda às 3, que acorda às 3 é isso, tá com o seu mentor do lado.
pode ser a sombra, né? Essas são as nossas questões que estão do nosso lado, pedindo para que nós trabalhemos elas. Pedindo, né? A mente, conforme seja acionada pela vontade, torna-se cárcere sombrio ou asas de libertação. Depende de nós. Né? O Viktor Frankl, vocês já devem conhecer, né? Ele escreveu aquele Em Busca do Sentido. Exatamente. Né? É o tipo de coisa que a gente tem que botar assim em algum lugar. Porque quando a gente estiver muito achando que nada vai mudar, a gente tem que olhar, opa, peraí, de repente o que tem que mudar sou eu. Né? Eu preciso. Né? Quando não podemos mais mudar uma situação, somos desafiados a mudar a nós mesmos. E aí a gente entra naquela coisa, eu estou afim? Eu estou disposto? Eu quero entrar nessa guerra? Porque a gente está há muito tempo acostumado a anestesiar as nossas angústias com tudo quanto é tipo de droga. E aí, droga que eu estou falando é compras, é comida, é viagem, é manipulações, é tudo. Bebida, série, exatamente. Eu estou muito, vou ver umas séries que eu não aguento mais ninguém, não aguento mais esse mundo, só vejo série agora. Tem um monte de gente assim. Maratonar. Nossa, eu acho isso uma loucura, maratonar. Eu não consigo nem ver um inteiro. Ou eu durmo, ou alguém me chama. Então, não consigo, já desisti. Isso não é pra mim. É a gente pensar, né? Aí, isso aqui eu peguei no... Esse foi desse... Não, esse foi no outro estudo. Dificuldade em dar leveza. Aí, ó, vê se vocês têm isso. Alguém tem isso aqui? Acho que não. Dificuldade em dar leveza às situações da vida. Dramatiza tudo. Hipersensibilidade. Sua vida é uma tragédia. Né? A vítima é assim. Porque você não sabe o que é a minha vida. Necessidade de ser cuidado. Ninguém cuida de mim. Todo mundo me abandonou. Eu vivo hoje só. Individualista. Geralmente essas pessoas são centradas nelas mesmas. Elas não estão nem aí. Ela vai falar com você, você pergunta assim, tá tudo bem? Ela vai ficar 1 hora falando dela. Em nenhum momento ela vai ser em você. Como é que estão os seus filhos? Como é que estão as coisas lá na sua casa? Não existe você. Vive no passado. Porque naquela época, porque fulano de tal quando ele me deixou, naquela vez que ele me traiu, naquele dia que você falou que vinha e não veio, sempre. Baixa autoestima, né? Se desmerece o tempo todo. Esse é um problema muito grande na pessoa que se vitimiza, né? Baixa autoestima. Ela não se ama, ela não acha que também ninguém ama ela. É um processo, assim, muito pesado. De adoecimento, né? É um adoecimento. Melancólico. Não é feliz, a culpa é do outro, sempre do outro. Melancolia. Viver em melancolia. Culpa inconsciente. Não quer entrar em contato com os seus erros. Ela errou, mas ela é vítima. Mas a culpa está lá, inconsciente. A culpa bate aqui na consciência. Talvez é ela que acorda a gente às 3 da manhã. Tomar consciência das nossas angústias é que faz a gente sair delas. É exatamente isso. O livro Conflitos Existenciais é tormentoso. Porque ele vem trazer todas as coisas e o tempo todo é para você. A gente tem a mania de falar assim, isso aqui é fulano. Inveja é fulana. Ih, ciúmes, lembrei tanto de você. Isso aqui é preguiça, fulano de tal. Só que é tudo para mim. O grande erro de ler Conflitos Existenciais é você não saber que é para você. Ele é todo seu. Joana fez para você. Você queria anotar? Tá? Anota! Não. Então, vamos pensando. Eu acho que essas partes são muito importantes para a gente identificar qual delas eu posso viver. Será que eu sou hipersensível? Será que alguma coisa que fazem comigo, nessa hora que eu fiquei triste, que eu fui lá pro quarto, estava super sensível, né? Eu fiquei muito. Por quê? Porque tocou em alguma coisa muito profunda minha. Tocou na minha criança. Tocou na minha rejeição. Tocou ali, foi profundo. Por isso que quando eu vou, eu fui pro quarto me acolher, né? Aí eu vi que eu estava entrando num buraco. Eu ia entrar no buraco. Aí eu pedi socorro, né? E foi o pastor que apareceu. E foi ótimo. Eu morri de rir. E ele fala uma coisa muito interessante ali nesse vídeo, abandonar pessoas que te fazem mal. Não é à toa, né? Que a gente está falando disso. Porque às vezes a gente tem sim que abandonar. Às vezes a gente tem sim. Precisamos, até para eu estar sã,
Eu preciso estar num ambiente que seja. Se eu deixar ali o tormento do outro, gente, é veneno. Tem pessoas que são venenosas. E a gente não está falando de fofoca. A gente está falando de comportamentos adoecidos. Viver com pessoas que têm transtorno é dificílimo. Não dá para abandonar, muitas vezes, porque às vezes é uma mãe, é uma pessoa que precisa de suporte, mas aí você precisa de suporte. Você precisa ter válvulas de escape. Você precisa saber lidar com aquela pessoa. Isso é essencial. Senão, quem adoece somos nós. Eu estava conversando com uma pessoa e a pessoa, ela cuida de todo mundo. Todo mundo. Do marido, do filho, dos irmãos. Todos abusam dela. Mas principalmente ela. Ela abusa. Porque quando ela deixa todo mundo abusar, ela é a primeira a abusar dela. É a primeira a se abandonar. E aí ela estava numa posição de vítima. Por que eu faço isso? É triste, entristecida. A gente tem que se perguntar, aonde que vem essa ideia que eu vou salvar todo mundo? De onde eu tirei isso? Nem Jesus salvou. Eu? Não vou. Não é isso. O que a gente veio fazer aqui não tem nada a ver com salvar ninguém. Não. A gente veio fazer o nosso processo. Fazer o nosso processo. Né? A autopiedade é um dos mais infelizes e desgastantes defeitos que conhecemos. E é horrível sentir. Naquela hora que eu senti, depois me deu uma angústia, eu comecei a me sentir mal. Quando eu vi ele falando, ele ria, né? Ele é muito engraçado. Aquilo foi me desanuviando. Eu falei, meu Deus, por que eu estou fazendo isso comigo? Quando que o outro tá nem aí, machucou você e não estava nem aí. Por que eu vou entrar nesse buraco? E aí eu saio do buraco. Né? É um entrave a todo o progresso espiritual, porque você entra numa sintonia horrível, desequilibrante, tormentosa. Né? Você vai... Quantos irmãos desencarnados estão nesse processo de vitimização? Não aceitar o processo de desencarne, não aceitar que a família continua a vida. Não aceita, gente. Quando alguém vai embora e está muito apegado aqui e vê que a família continuou, talvez a esposa casou, ou o marido casou, ou não se fala muito na figura, né? A figura se revolta. E fica num processo ali de autocompaixão que atormenta todos que estão ali, porque sim, um obsessor atormenta, e principalmente se atormenta. Né? A gente não é vítima de nada, a não ser de nós mesmos. Só. Até quando a gente passa por alguma situação, a gente tem que se perguntar por que passei por isso e se salvar. Se salvar, fazer tudo o que for possível para sair daquela situação. Né? É um entrave a todo o progresso espiritual e pode interromper toda a comunicação eficiente com nossos semelhantes por causa de sua excessiva exigência de atenção e simpatia. É uma forma piegas de martírio no qual nós nos damos ao luxo, doentemente. Precisamos olhar, porque, como eu falei, se afasta. A pessoa reclamona, a pessoa que só se lamuria, a gente se afasta. Se afasta. Por isso mesmo, o cultivo da autocompaixão, mediante a insistente reclamação. Reclamar é ficar clamando. Ó. É reclamar. O tempo todo. Reclamo de tudo. Reclamo do trânsito, reclamo das compras, reclamo da forma como me tratam, reclamo da escola, reclamo do seja. Eu entro, esse piso. Gente, vocês viram lá a palestra? Vocês viram a cadeira? Uma colada na outra? Não, mas não é possível. Né? A Iraci passou por mim e não falou comigo. Só comigo que ela não fala, porque eu vejo que ela fala com todo mundo. Tem muita gente assim. Muita. E a mulher está lá com um monte de problema na cabeça, passando rindo, mas ela está entupida de coisa para fazer, que você imagina o que é lidar com isso tudo. Né? Então, para. Olha para você. Né? Se dê valor. Não falou com você? Ok, vou para a minha vida. Sigo a minha vida. Afinal de contas, por que ela tinha que falar com você? Por que o outro tem que te dar atenção? Por que o outro tem que... Não, somos nós, sempre nós. Para de reclamar. Reclamação é a pior ação que a gente pode fazer, porque a gente está o tempo todo ali numa lamúria constante. E os espíritos desequilibrados adoram. Em torno dos acontecimentos, a gente ainda entra no processo de obsessão. A gente vai para a obsessão. Né? A obsessão só acontece porque nós oferecemos sintonia. Né? A gente não é vítima do obsessor. A gente vibra junto. Nós temos a mesma coisa. Se você vem para cá, porque eu estou obsediado. Né? Estou me obsediando, eu sou que estou me obsediando. Então vai mudar a sua vida. Vai mudar seus pensamentos. Vai olhar a forma como você está agindo no mundo. Porque ele só está contigo porque ele é seu colega de sintonia. Vibram igual. Ninguém fica, até no plano espiritual, com o outro que é diferente. Não dá, não tem sintonia, não tem vibração, não dá conexão.
né? Aí ela vai falando, ó, fortalecendo cada vez mais seu ego, achando-se o centro das atenções, como uma pessoa abandonada e desprezada. Coitadinha de mim. Não dá, gente. Não dá. Eu vou seguir porque eu quero fazer uma meditação no final. Sua mente é sua casa, cuide bem dela, cuide bem da sua mente. Valorize o seu tempo. Você vai morrer. Vai. Mas hoje não. Pelo menos agora você não vai morrer. E se enquanto eu estou vivo, o que estou fazendo de útil e para causar dentro de mim leveza, felicidade? Se for para viver, que eu saiba viver. Porque não adianta viver morto. Viver já numa situação de desânimo, de melancolia, tristeza. Deixa quando você for, que aí você vira, né, voa. Pelo menos você voa. Passa pela parede. Mas quando você está aqui, faz as coisas. Porque quando você for, se você fizer aqui, você não vai fazer nada disso. Você não vai estar com problemas. A sua visão vai ser transcendental. A terapia transpessoal é nos transformar com uma consciência cada vez mais, com um entendimento cada vez maior de que somos espíritos. Isso é libertador. É libertar da dor da inconsciência, né? Ela bota aqui, ó, todo aquele que se faculta a autocompaixão neurótica é portador de insegurança e de complexo de inferioridade, a gente falou, baixa autoestima, que disfarça recorrendo inconscientemente às transferências da piedade por si mesmo, sem qualquer respeito pelas demais pessoas, porque é só ela que importa, é só ela que existe, né? O Bert Hellinger, eu acho que isso aqui é muito bom, essa frase que ele bota, né? O papel de vítima é a mais refinada forma de vingança, né? Mães manipuladoras, quando eu falei de mãe, é aquela tipo de mãe narcísica, né? Onde eu fiz tudo por você, eu dei minha vida por você, eu trabalhei que nem uma condenada para que você... Aí fica naquilo, e se você não tem força, e geralmente não tem, porque você é criança e vive mergulhado nessa desarmonia, você cresce como? Em desequilíbrio. Em desequilíbrio. Então, eu preciso saber que se o outro é doente, o problema é dele. É dele. O meu problema é, eu preciso cuidar de mim. No seu atormentado ponto de vista, somente a sua é uma situação dolorosa. A mãe foi, deu a vida toda pelo filho, o filho cresceu, casou, ela fica atormentando a mulher do cara. Fulano emagreceu, hein? O que você está dando para ele? Vem cá, a comida dela é boa? Eu acho que ela não é boa. Meu filho, por que você não vem comer com a mamãe? Aí chega lá na casa da mulher com potinhos de comida, controladora. E aí se a mulher fala assim, mas para que você fez isso? Ela não gosta de mim. A sua mulher não gosta de mim. Você já viu isso? Vazio. Isso é vazio. Uma vida vazia, onde eu vou tentar suprir esse vazio nas minhas relações, né? E ainda cobro. Cobro direitinho. Sei cobrar bonitinho, né? Ela está fazendo a sua cabeça. Você já não me ama mais. Aquele que se entrega à autocompaixão, ela continua. Deturpa a realidade. Sua visão é distorcida. É distorcida. Vocês vão ler, gente. Eu não vou botar tudo, porque senão a gente não vai conseguir. E eu acho que é essencial. Deixa eu ver quantas faltam. Os grandes vitoriosos do mundo lutaram com tenacidade para romper os limites, os problemas, as enfermidades e os desafios. Não nasceram fortes. Tornaram-se vigorosos no fragor das batalhas travadas. Não se detiveram... Isso é muito bom. Na lamentação. Porque investiram na ação todo o tempo disponível. E aí ela vem com diversos. Milton, Beethoven, Chopin, Mozart, Epicteto, Demóstenes, Steinmetz, Franklin Roosevelt, Helen Keller. Vocês leram essa passagem? Todos eles vitoriosos sobre eles mesmos, sobre as limitações, está no livro, sobre as limitações deles, sobre as angústias, sobre os medos. Aí a gente bota Leon Denis, né? A Luzia sempre traz para a gente, já cego, mesmo assim ele não desistia. Leon Denis, no final, ele foi ficando cego, né? No final. Então, e aí ele podia ter parado de escrever, porque já não enxerga mais, tô velho, não precisa. Não, porque não existe espírito velho, gente. Não existe. O espírito tem a idade que ele quiser. Isso é sensacional. Isso é sensacional. Nós não somos esse corpo. Esse corpo, sim, ele deve envelhecer, ele deve se acabar, se findar. Porque a experiência ela vai acabar. Isso é um processo saudável. Nós vamos para outro plano. Olha que fantástico. Depois a gente vai se encontrar lá na espiritualidade. Olha só que fantástico. Imagina como é que vai ser. Olha que coisa linda essa visão transcendental da vida.
Ah, eu botei aí só pra gente lembrar, são muito, a vida deles é extremamente difícil. Né? A galeria é expressiva e iluminada pelo gênio e pela coragem desses homens e mulheres extraordinários. A gente vê Joana de Cusa, história dificílima. Se ela fosse vítima, ela assim, não, nego Jesus agora, gente, me solta o menino. Não, mártire, força moral, né? Consciência lúcida, clara de quem ela era. Claríssima, né? Neste mundo, ossos ainda vão se partir, corações ainda vão se partir, mas no final, a luz vencerá as trevas, né? Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Já viram essa série? É uma graça, The Chosen, já viram? Ela é linda, tá no... na verdade, ela tem um aplicativo, mas agora tá no Netflix. É linda. The Chosen. The Chosen. É muito bonita, né? Tá lá só a primeira temporada, são 3, se não me engano, mas é muito legal, né? O homem tem o dever de aprofundar meditações em torno das aflições e dos seus problemas, a fim de os superar. Só isso. Não é ficar pensando no problema. Estou com uma dívida. Fulano de tal me traiu. Vou ficar pensando nisso, então, que vai resolver. Não! Veja o que você sente, veja como você pode sair dessa situação, veja o quanto essa situação te feriu, veja como você se sentiu. É isso que ela está falando. Medite e resolva. Não viva ela. Né? Desenvolver recursos para a transformação, mudar a forma como interpreta os acontecimentos, desenvolver tolerância à frustração, resiliência. Filho de Deus, olhar transpessoal para a vida. Aí, essa aqui... eu trouxe, de novo, que é o que a gente bota quase em todas as aulas, né? É o que a gente precisa desenvolver. Continuamos falando de nós mesmos. Todas essas perguntas, está em quase todas as nossas aulas. Por quê? Porque elas são fundamentais. Nesse processo que a gente está, num processo transpessoal. É importante a gente ter essa ideia. Estamos num processo transpessoal. Né? Deixa eu ver quanto falta. Na análise diária e contínua dos atos, o alto e o alo-amor, auto-amor e o amor que expande para fora, ao outro, alo-amor. Isso é Joana, né? Joana, ela bota a gente nessas situações. Sendo decisivos para a avaliação. A oração e a meditação irão constituir recursos complementares para a fixação das conquistas. Quem ora, fala. Quem medita, ouve. Isso é sensacional. Dispondo dos recursos para o exteriorizar-se e interiorizar-se. Então, agora nós vamos para meditar. Né? Vamos fazer um momento aí, já que a gente está nesse negócio de transpessoal, né? Vamos aproveitar o que Deus nos deu. Então, sentem aí de uma forma que fique confortável, cada um do jeito que se sentir melhor. Né? Se quiser tirar a bolsa de cima, pode tirar. Respira. Sente os pés no chão. Com calma, com tranquilidade. Inspira. Expira. Colocando toda a atenção na respiração. Inspira profundamente, sentindo o ar entrar. Expira suavemente, sentindo o ar sair. Mais uma vez, profundamente. Trazendo a consciência para esse momento. Onde nos encontramos juntos ao Mestre Jesus. Sentindo os pés no chão. Sim, respira, inspirando suavemente. Sentindo, expira.
sentindo a nossa testa, soltando todas as tensões da testa, tudo que tiver pesado, rígido, descendo para os olhos, permitindo sentir, trazendo a atenção toda para a respiração. Apenas foque na sua respiração. O pensamento construindo. Eu e o Pai somos um. Onde essa ideia me fortalece. Inspira amor, expira amor. Sentindo a luz dentro de você, cada vez mais forte, surgindo no seu peito. Vibrando, irradiando a cor que você quiser. Crie a cor da sua luz. Sua alma, seu corpo estão aqui. Eu e o Pai somos um. Experiencie tudo o que está ao seu redor. Sinta a energia de Deus vibrar em seu coração, mudando o olhar de tudo que está à sua volta. Um olhar mais profundo, mais amoroso, um olhar de amor. Eu e o Pai somos um, nunca sozinhos, sempre juntos, unidos ao universo, ao cosmos. Inspira, expira, suavemente, profundamente. Inspira, sentindo o amor de Jesus. Eu e o Pai somos um. Agradecendo por esse momento, inspirando profundamente, sentindo a energia do Mestre entrar e sair, amor. Vamos voltando aos poucos, suave. Vamos nos mexendo com suavidade, com tranquilidade, com calma. Quando vocês se sentirem à vontade, podem abrir os olhos, devagar.
voltando. Gostaram? É bom, né? Meditar pouquinho tempo, a gente tem muito pouco tempo, né? A aula é longa, mas assim, é só para aguçar a nossa vontade, né? Em fazermos. A gente merece. Nesse processo a gente pode falar palavras mais fortes, né? De alto amor, de perdão, né? Entrar em contato. Com cor, é muito bom, né? E cada um imaginou uma cor, né? Eu acho que ia ser muito legal. Que, se a gente for. Eu ia falar, vamos fazer a cor azul, mas eu falei, não vou falar azul, não, deixar cada um fazer, né? Você fez azul? Quem fez azul? Ah. Verde? Você fez o quê? Lilás. Ai, gente, que maravilha. Olha só. Você fez o quê? Violeta. Ai, que linda. Você? Qual a sua cor? Branca. E a sua? Só? Ótimo. É isso aí. E você? É, ótimo. Mas isso que é legal, né? Você vê, cada um vai pegar o ponto de segurança, né? A âncora que precisa. E vamos embora, né? Vamos fazer a nossa oração. Jesus, mestre querido, nosso irmão, agradecemos pela tarde de hoje, pela sua presença amorosa, por Joana, que nos socorre toda tarde. E pedimos, mestre, fica conosco, nos oriente nesse caminho difícil para dentro de nós mesmos. Nos ajuda nesse instante onde buscamos compreensão, entendimento, transformação. Muito obrigada a Joana, nossa amada, querida mentora. Fica conosco, Senhor, graças a Deus. Boa tarde, gente. E façam a meditação. Você viu o que ela falou, né? Meditar, a gente